Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao mês da cirurgia plástica aqui na Cury Zaccarioto Advocacia. Como ocorreu em meses anteriores, que nós tratamos sobre os dermatologistas, os oftalmologistas, neste mês nós nos dedicamos especialmente a essa especialidade tão importante que é a cirurgia plástica. Neste primeiro dia nós falaremos sobre publicidade médica, né? Na semana que vem sobre responsabilidade civil, quer dizer, ações indenizatórias por erro médico. Na terceira semana falaremos sobre medidas preventivas contra os riscos decorrentes do exposto na primeira e na segunda semana. E por fim, não menos importante, nós falaremos de julgados. Então, casos práticos, como os juízes e os tribunais veem a responsabilidade do cirurgião plástico, como as defesas em geral se portam, como se dá a perícia e outras questões relativas a isso, tá bom? Pois bem, dando início ao tema de hoje, a publicidade médica, a gente tem como um paradigma central a Resolução 1974 de 2011, que ela não inaugura essa preocupação com a publicidade médica, mas que verdadeiramente copila questões dadas ao longo das décadas, né? Nós temos normas sobre publicidade médica que datam o período de Getúlio Vargas, né? Tem um decreto-lei, por exemplo, especialmente dedicado a isso. Agora, essa resolução hoje, de fato, resume e, de certa forma, bem informa o médico sobre os seus limites, certo? Apesar disso, existe muita polêmica, é bem verdade. Muitos médicos se veem excessivamente limitados, sobretudo em comparação com colegas de outras profissões dentro do setor de saúde, como dentistas, biomédicos, farmacêuticos estéticos, né? E, de fato, clamam por mais liberdade. Em sentido contrário, como eu falei até num vídeo recentemente da Cury Zaccarioto, algumas sociedades vinculadas a especialidades acham que já há um exagero enorme, né? Isso se destaca em algumas situações pontualmente. Ano passado, por exemplo, ao tempo da publicação da Lei de Liberdade Econômica, muitos médicos acreditavam que estavam livres das amarras da Resolução 1974, né? Mas, obviamente, se tratava de uma fake news. Algo interessante é que até dia 1º de março, né, deste ano, o CFM abriu uma consulta pública para que médicos do Brasil inteiro, inclusive desvinculados de qualquer entidade, pudessem manifestar a sua insatisfação, seja pela falta de rigor ou seja pela falta de permissividade, né? Isso chegou a ser tratado também. Mas, pois bem, vamos então à norma de fato. Ainda que ela não seja mudada, nós temos a resolução e eu gostaria de destacar alguns dispositivos. Então, já no seu artigo 3º, a norma estabelece algumas vedações, algumas proibições. Eu destaco as seguintes: expor a figura do seu paciente de forma a divulgar técnica, método ou resultado de tratamento, ainda que com autorização expressa do mesmo. Obviamente, esse dispositivo faz relação natural com o antes e o depois, né? Que é um tema muito discutido, sobretudo para quem usa as redes sociais. Outro inciso fala sobre garantir, prometer ou insinuar bons resultados de tratamento. Sobretudo o último verbo, insinuar, obviamente ele está atrelado à própria noção de publicidade, né? Então, a sua publicidade só pode ser no sentido de insinuar que vale a pena, né? Mas, de toda forma, vocês podem ver que são conceitos muito abstratos. No artigo 9º, disse o seguinte: por ocasião das entrevistas, comunicações, publicações de artigos e informações ao público, o médico deve evitar sua autopromoção e sensacionalismo, preservando sempre o decoro da profissão. Obviamente, dentre essas situações, encaixam-se também as publicações em redes sociais. Agora, cabe nós entendermos o que é autopromoção e sensacionalismo às vistas do CFM. A autopromoção, dentre outros termos, seria encarada como angariar clientela e fazer concorrência desleal. Uma vez mais, são coisas que estão ligadas ao espírito publicitário, né? E com relação ao sensacionalismo, exemplifica-se a divulgação publicitária, mesmo de procedimentos consagrados, feita de maneira exagerada e fugindo de conceitos técnicos, para individualizar e priorizar sua atuação ou a instituição onde atua ou o interesse pessoal. Então, ao invés de falar de um procedimento em larga escala, então vamos pensar aí
a mamoplastia, falar sobre os benefícios, etc. e tal, e falar, porque eu faço da seguinte forma, aqui na minha clínica isso se dá da seguinte forma, né? E um dispositivo final que vale ser citado: usar de forma abusiva, enganosa ou sedutora representações visuais e informações que possam induzir a promessas de resultado. Aliás, perdão, um último dispositivo que parece até caricato, mas que pode ser, que vai ser considerado a seguir, que é a divulgação de preços por procedimento, né? E isso parece até um pouco absurdo, né? Em termos de rede social, em termos de publicidade, mas vocês podem ver como algo que eventualmente acontece. Então eu vou citar aqui um caso que é um tanto quanto escandaloso, que é o caso do Dr. Marcus Harter, que é um ex-Big Brother, que eu acho que até se utilizando aí da sua fama, promovia pelo seu Instagram cirurgias em todo o Brasil. Então, com alguma antecedência, ele dizia que estaria promovendo mamoplastia em Santa Catarina, ou que em São Paulo ele promoveria isso ou aquilo. E ao longo do tempo ele foi, acho que, acumulando reclamações perante o CRM a que ele estava vinculado, que era do Mato Grosso, até que por uma publicidade pontual, eu acho que foi o estopim de uma penalidade que ele teve. Então, na verdade, o que ele teve foi a interdição cautelar do CRM. Então, antes mesmo de ser condenado por procedimento ético, o CRM do Mato Grosso, reconhecendo, acho que o enorme número de reclamações pela sua atuação nas redes sociais, estabeleceu preventivamente que ele já não pudesse exercer a sua profissão, mesmo sem o direito de defesa. Então, ele exerceria o seu direito de defesa, não podendo atuar como médico. A publicidade que se destacou nesse caso foi justamente um post no qual ele ofertava o silicone em Santa Catarina pelo valor de R$ 6.950. Então, o rosto dele de um lado, se vocês forem ao Instagram dele, que ainda está ativo, vocês vão poder ver essa publicidade e muitas outras, com o valor em específico. Obviamente, se trata de um caso caricato, mas é interessante como se relaciona com uma série de problemas que os cirurgiões plásticos verdadeiramente vivem hoje, né? Agora, o que nós devemos entender é o seguinte: à medida que o cirurgião plástico ele tem essa relação mais vertical com uma melhora, seja estética, mas seja com reflexões no âmbito emocional, intelectual, de relacionamento, cada vez mais ele perde o caráter médico, né? E por isso ele passa a ter um tratamento diverso perante a justiça. Como nós vamos ver no nosso próximo vídeo, à medida que se promete cada vez mais resultados, o médico deixa de ter uma obrigação de meio, né? Não basta que ele se esforce e ele empreenda todo o seu conhecimento ali para uma melhor resolução. Ele deve chegar onde se propôs, desde o início. Nesse sentido, eu gostaria de destacar uma manifestação do Dr. Eduardo Novak, que é um dos conselheiros do CRM do Paraná, que fala justamente sobre isso. Há muitas queixas de que a cirurgia estética está categorizada erroneamente como aquelas que têm obrigação de resultado. Abster-se de colocar fotos com resultados promissores contribui para, no longo prazo, os julgadores irem entendendo que as reações orgânicas naturais de cada indivíduo têm um papel essencial no desfecho clínico e que há falhas que, embora indesejadas, independem da atuação médica. Esse fator aleatório passa a ser, enfim, entendido em sua essência. Em suma, evitar a promessa de um resultado tomando como base fotografias de um outro paciente ou mesmo simulação em softwares daquele próprio que deseja ser operado é o primeiro passo para o médico ir paulatinamente esclarecendo que o corpo humano é corpo humano e não computador. Acredite, tem quem acredite, quem ache, que seja a mesma coisa. Então, é interessante isso que ele fala, é de fato uma tendência cultural e jurídica, mas o que há de se extrair disso? Nosso intuito a partir desse vídeo não é promover nenhuma crítica ou fazer algum tipo de sugestão a priori, mas de falar que existe um conflito e que não basta que você o ignore. A despeito de serem raras as punições por publicidade médica, de existirem problemas muito maiores, né, com relação ao ofício,
eles chegam, como foi o caso do Dr. Marcos, que nós destacamos anteriormente. O que eu sugiro, de fato, é que seja um tema refletido e que se conte sempre com a consulta de pessoas especializadas em avaliar os riscos, tá certo? Bem, minha gente, até semana que vem, um forte abraço.